Ai ai, doce e velho Brasil, onde nós damos credibilidade para pseudos intelectuais que se dizem comunistas, mas provavelmente nunca leram uma obra só de Karl Marx, ou aqueles que chamam tudo de fascismo, até mesmo aquela tiazinha que é fã do Bolsonaro. Sim, a sua tia Cleuda é fascista porque ela apoia o Bolsonaro, na concepção dessas pessoas. Mas, e se eu te dissesse que no Brasil tem um partido que de fato é caluniado de ser fascista, mas ele não tem nada a ver com o fascismo em si, mas ele é um dos partidos mais, de certa forma, com a degradada que temos no Brasil atualmente. Bem, estou falando da Ação Integralista Brasileira, ou mais popularmente conhecida como AIB. É interessante falar um pouco sobre a AIB, porque a AIB justamente foi um partido que surgiu de forma nacional e tem bases nacional como Alberto Torres, Farias Brito, Oliveira Viana, entre outros escritores nacionais que, por sua vez, deram origem ao integralismo. Não foi algo estrangeiro. Tudo bem que a parte de criar um movimento, no sentido de criar um movimento corporativo, teve sua inspiração, de fato, mas o movimento em si próprio é propriamente brasileiro e feito para os brasileiros. Alguém dizer que o integralismo é uma cópia do fascismo é porque nunca leu Plínio Salgado, né? Ainda mais porque o próprio vai dizer na sua doutrina do Sigma, nas páginas 161, vai dizer o seguinte: nós integralistas não temos que dar satisfações a estrangeiros, não admitimos aqui palavras de ordem nem de Stalin, nem de Hitler, nem de Mussolini, nem de Trotsky. Somos independentes, somos dignos, somos altivos, somos livres. Além do mais, o próprio Plínio Salgado, ele fala, né? Porque muitas pessoas dizem que o integralismo tem uma questão racial. Olha, o integralismo é uma cópia do nazismo, e etc. Só que a gente vê a realidade no próprio jornal da ofensiva do integralismo, eles combatiam o racismo. Não à toa que o próprio Arlindo Veiga dos Santos, que foi quem fez a Frente Pátria Novista e por consequente a Frente Negra Brasileira, tinha extremas ligações positivas com o integralismo brasileiro. Os integralistas sempre deixaram pessoas negras em cargos altos, como por exemplo, o líder da província do partido no sul da época era negro, logo a região sul, que era a região que tinha mais pessoas racistas na época. Bem, na ofensiva, Plínio Salgado vai dizer o seguinte: somos um povo bom, acolhedor, generoso e sem preconceitos de raça ou de origens nacionais. O integralismo não teria caráter brasileiro se assim não pensasse e se agisse de acordo com esse pensamento. Plínio Salgado fala isso no seu artigo Nacionalismo e Jacobinismo, no jornal A Ofensiva, 17 de novembro de 1936. Bem, também é interessante que o Plínio Salgado fala na doutrina do Sigma, no parágrafo sobre fascismo, integralismo e hitlerismo, que nada tem a ver o partido com esse tipo de coisa. Além do mais, uma figura também muito notável no partido seria aquele que é a ovelha negra, por assim dizer, daqueles que acusam o partido de ser fascista, ou seja, o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso seria aquele cara que seria mais extremista, que seria mais coisado, mas ninguém nunca leu suas obras. Ninguém dessas pessoas que afirmam isso leram verdadeiramente as obras de Gustavo Barroso. Porque o próprio Gustavo Barroso, quando ele fala sobre o integralismo e o mundo, no seu livro Integralismo e o Mundo, na página 17 ele fala: separam-nos, no entanto, diferenças profundas. O fascismo se enraiza na gloriosa tradição do Império Romano, e sua concepção de Estado é cesariana e anticristã. O Estado nazista é também pagão e se baseia na pureza da raça ariana, no exclusivismo racial, apoiado nesse combate contra os judeus. Além disso, algo que é interessante ressaltar é que o próprio Gustavo Barroso no Integralismo e o Mundo também ressalta isso várias vezes. Mas também o Plínio Salgado, naquele mesmo livro que citei anteriormente, A Doutrina do Sigma, ele combate os falsos messianismos, por assim dizer, os falsos messias que se propagam, principalmente na sua época e hoje em dia também. Vemos claramente hoje em dia pessoas como Bolsonaro, Lula, esse tipo de gente colocando-se como centro da nação
e como o único salvador da pátria e que se não for ele não vai ninguém salvar o Brasil. Sendo que o próprio, tipo assim, isso é muito mais fascista, ou seja, colocar a ideia da salvação em uma única só pessoa, do que o integralismo de fato pregava, porque o integralismo acreditava que o chefe era uma expressão da ideia do que é o chefe. Ou seja, o chefe é uma ideia, é uma pessoa como todas as outras. Eu tô aqui o Plínio Salgado, entre si eles só usavam o mesmo uniforme. O Plínio Salgado nunca teve algo que destacasse ele como chefe nacional, no sentido do uniforme, uma coisa que mostrasse que ele era diferente, né? E por isso que Plínio vai falar na doutrina do Sigma, página 73, que o integralismo é contrário a esses movimentos totalitários que colocam como a salvação de uma nação inteira em uma pessoa, né? Além que a gente vê que a maioria da elite intelectual da época do integralismo eram integralistas. Ou seja, a gente pega, por exemplo, o próprio Câmara Cascudo, o próprio Gustavo Barroso, que era um dos líderes, presidente da Academia de Letras Brasileira, na questão do esporte, Hélio Gracie, né, que foi um dos caras mais importantes do jiu-jitsu aqui no Brasil. Enfim, são pessoas muito importantes, né, várias pessoas importantes participaram da AIB naquela época. E não faz sentido ser um movimento fascista dentro do Brasil, porque no Brasil próprio já existia um movimento fascista. Seria a União de Aliança Nacional, alguma coisa assim, perdoe-me se eu errar o nome. Mas esse partido próprio combatia o integralismo, né? A Aliança Nacional combatia o integralismo. Então, fica-se claro dessa argumentação que o integralismo não é fascista, mas apenas uma distorção da mídia por parte disso. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos vocês e que Maria Santíssima os guarde.